Seis técnicas infalíveis para vender imóveis. Vambora com clima de Copa! Embora! Chega mais! Buenas! Vem chegando! Chega animado, chega em clima de Copa, meu povo! Chega mais! Chega mais! Quem tá no clima de Copa, bota aí eu. Quem não tá, bota aí eu não tô. Mas escreve aí. Dá meu buenas, vem chegando! Chega mais! Essa música já anima, já dá um gás. Vambora! Hoje são as três não, seis técnicas para vender imóveis. Seis técnicas que eu vou ensinar, que eu ensino lá no Método Rivo. Deixa eu baixar isso aqui, peraí. Agora você pode falar. Eu vou ensinar as seis técnicas que eu ensino no Método Rivas. Seis técnicas para você vender imóveis toda semana. Então, bora, chega mais. Me fala aí de onde você está falando. Chega junto aí. Deixa eu tirar esse som agora e bora começar agora que o papo é sério. Vambora! Vambora! Ó só, bom te ver por aqui, tá? E mais, se você não segue aí no canal, chegou aqui, viu que loucura é essa mulher aí? Ok, já se inscreve aqui de toda forma, se inscreve aqui no canal, tá? Aperta lá no botão de inscrição, ativa o sininho também para você receber o conteúdo como este aqui toda vez que eu lançar. Inclusive, já anota na agendinha aí, quando é que eu faço esses conteúdos? Toda segunda e quinta-feira, sempre às 21 horas, tá? Segunda e quinta-feira, 21 horas é quando eu crio conteúdo aqui novo aqui para o YouTube. Também transmito no Instagram, @kkrivas. Caso você não siga lá ainda, já segue, tá? KK com K, beleza? KK Rivas. Vambora e compartilhar. A única coisa que eu te peço é isso. É o único pagamento. Compartilhar. Assim, obviamente, você me ajuda no meu alcance. Agradeço. E você também ajuda os seus colegas que estão precisando vender imóveis. Beleza? Quem ajuda, ajudado é. Vou te ajudar aqui com seis técnicas que são as mais atualizadas do momento. Alright? Vambora pegar essas seis técnicas? Eu sempre começo falando, pega o papel, a caneta na mão, tá? Eu vou te entregar as seis técnicas que eu ensino para os meus alunos do Método Rivas, para fechar de forma consistente, tá? Todo mês, toda semana, inclusive, tá? Independente de mercado, de quantos leads, tá? Independente. E antes de eu ir para a primeira técnica, eu preciso te contar também dois motivos principais pelos quais a maioria dos corretores pede venda. É, meu caro, minha cara. E eu aposto que você vai se reconhecer em pelo menos um deles. Sabe qual é? O primeiro motivo é que você não conhece o cliente, sabia disso? Sabe aquele cliente que chega lá no stand, senta lá na tua frente, você já está lá ansioso para apresentar o produto, ou chega na imobiliária, na construtora, você olha para ele e só vê comissão, money, money, money. Eu chamo esse cara de cliente cara de Pix. Você não sabe o que ele deseja, não sabe o que ele teme, não sabe o que faria ele dizer sim sem pensar duas vezes. Aí você começa a apresentar o imóvel no escuro. Você fala lá de metragem, localização, de acabamento prêmio e tal. Torce para alguma coisa colar. E quando não cola, aí você não sabe nem por onde começar. Você perdeu a venda antes mesmo de começar a vender. E o segundo motivo é o desespero. E o cliente, ele sente. Você sabia disso? Que o cliente sente o desespero? Pois é. Esse é o mais sutil, mas igualmente fatal. O cliente senta na sua frente e em algum momento ele percebe, pela pressa, pela voz, pelo excesso de argumentos jogados de uma vez só, pelo seu nervosismo, que você precisa mais dessa venda do que ele precisa do imóvel. Imagina o seguinte: você vai aí a uma loja de roupas e o vendedor fica em cima de você o tempo todo, empurrando peça atrás de peça, sem te deixar respirar em um momento. O que é que você faz? Você fala, vou dar uma volta e volto. E aí não volta mais. Você pensa assim, que cara chato, que mulher chata, eu não vou voltar mais. A pessoa tá em cima de mim, deixa eu nem olhar. É ou não é? Conta aí. Com o imóvel é a mesma coisa. Quando o cliente sente desespero, ele recua.
Não porque o imóvel não presta, mas porque ninguém gosta de comprar de quem está desesperado para vender. A pessoa sente. E as 6 técnicas que eu vou te mostrar agora resolvem exatamente esses dois probleminhas aí. Então anota os nomes, porque você vai querer usar cada um deles ainda nesta semana. Beleza? Vambora para a técnica number one, que é sobre sintonia magnética. É isso aí. A primeira técnica se chama sintonia magnética. Anota. E ela é, na essência, o que os especialistas chamam de rapport. Já ouviu falar em rapport? Rapport. Depois você procura isso aí. É rapport, vou te explicar. É de conexão. Só que eu prefiro esse nome, tá? Por quê? Porque eu prefiro o nome, tá? De sintonia magnética ao invés de rapport. Porque esse nome, rapó, ele virou uma palavra técnica que todo mundo repete, mas quase ninguém pratica na verdade. Ó, eu trabalho com rapó há 1000 anos. A sintonia magnética é você criar uma ponte emocional genuína com o cliente antes de falar qualquer coisa sobre imóvel. Como assim, Cacá Rivas? É você entrar conscientemente na frequência da pessoa, no ritmo dela, no estado emocional dela antes de tentar conduzir qualquer coisa. Na prática, pensa aqui comigo. Aquele cliente que chega lá no teu stand, na imobiliária, na construtora, tá? E chega lá fechado, monossilábico. Sim, não, não, sim. Te respondendo, sabe? Só com sim, não. Olhando o celular aqui, ó, distraído. A maioria dos corretores, sabe o que eles fazem? Forçam uma empolgação que afasta ainda mais. E o corretor que usa o método Rivers faz o oposto. Ele desacelera, abre espaço, faz uma pergunta que não tem nada a ver com o imóvel. Ele pergunta como foi o trânsito, pergunta o que ele faz, como é a rotina dele, deixa a pessoa falar. Ele entra na frequência dela primeiro. Eu tenho uma aluna que me contou que uma vez chegou um casal lá num stand de vendas, os dois sérios, quase sem se falar. Devia estar pé da vida, né? Obrigado. Sabe como é? Aí ela percebeu que tinha uma tensão entre eles. Em vez de ela partir para a apresentação, sabe o que ela fez? Ela perguntou se eles queriam um café. Sentou junto e perguntou como foi o fim de semana. Simples. O marido começou a falar de um jogo de futebol, a esposa deu risada lá de alguma coisa. Em 5 minutos, o clima tinha mudado completamente. Só depois disso é que ela apresentou o imóvel em si. E fechou naquele mesmo dia. Isso é sintonia magnética. Só depois que a conexão foi criada é que você começa a conduzir, meu caro, minha cara. Porque vender é puxar com leveza, ainda mais quando se fala de imóveis. Lembra disso, você não está vendendo blusinha. Não é empurrar com força. E o imã só funciona quando a sintonia tá certa. Anotou isso aí? Vamos embora para a técnica número 2, que é o diagnóstico estratégico. A segunda técnica, anota, diagnóstico estratégico. E aqui tem uma virada de chave que separa o corretor que apresenta do corretor que fecha. Antes de abrir catálogo, antes de mostrar planta, antes de falar de metragem, ou de localização, tá? Ou de área de lazer, você faz 5 perguntas estratégicas. Só 5. Mas essas 5 vão te entregar tudo o que você precisa para fechar. As perguntas giram em torno disso. Quais são elas? Por que você está buscando um imóvel agora? É para morar ou investir? Como é a sua rotina? O que você mais valoriza no lugar onde você vive? Tem família, filhos? Essa aqui é poderosa, hein? O que te faria falar esse é sem pensar 2 vezes. Sabe por que isso importa? Seu empreendimento tem 80 benefícios, tá? Um exemplo aqui. Mas esse cliente específico, aquele que está sentado lá na tua frente agora, ele só vai ser movido por uns 15 dele. Se você não pergunta, aí você joga os 80 na parede e torce para algum colar. Agora, com diagnóstico estratégico, você sabe exatamente quais dos 15 usar. E aí descarta os outros 65 sem culpa nenhuma. Menos é mais quando você mira certo. E lembra do cliente Card Pix que eu falei lá no começo? O diagnóstico estratégico é exatamente o que transforma ele em pessoa. Você finalmente sabe quem está na sua frente, o que ele quer, o que ele sente, o que ele precisa. E aí tudo muda. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui. Uma pausa desta
Terceira técnica que eu vou falar agora, eu tenho que fazer antes um convite rápido, tá? Porque se você quer aprender mais sobre como conhecer o cliente de verdade, sorry. Voltando, se você quer conhecer mais seu cliente de verdade, tá? Aquele cliente cara de Pix, e aí deixar o teu Instagram do jeito certo para atrair exatamente o perfil qualificado que você quer atender, eu estou abrindo nessa segunda-feira o desafio do corretor com inteligência artificial. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição, tá, do vídeo. Você entra lá na página, lê com calma e vê se faz sentido para você participar. Se fizer, show de bola, tá? Vai ser transformador. E se não fizer, tudo bem também, beleza? O conteúdo de hoje já vai valer muito por si só. E dito isso, vamos embora para a terceira técnica. Alright? A técnica número 3, ela é antecipar o benefício. É aqui que o corretor para de vender metro quadrado e começa a vender vida. Você fez o diagnóstico estratégico e descobriu que aquele cliente tem uma filha pequena, por exemplo, e que ele trabalha demais, viaja muito e carrega um peso silencioso por não estar presente como pai. Você não vai falar da planta, você vai falar assim, ó. Imagina você chegando em casa depois de um dia pesado, cheio de reuniões, cheio de trânsito, você abre a porta e ela ouve. Vem correndo, pula no seu colo. Você pega ela no braço, desce lá os 6 andares, cruza a rua, tira o sapato, pisa na areia. Ela lá do teu lado, o sol tá indo embora, o mar tá lá na tua frente. Esse momento acontece toda semana quando você mora aqui. Não tem como desver o que você acabou de ver. O cérebro não consegue desativar uma imagem que ele mesmo construiu. Sabia disso? Isso é antecipar o benefício. Você coloca o cliente dentro da vida que ele vai ter antes de ele assinar qualquer coisa. Toda venda tem emoção, lembra disso? Quando ele imagina, ele já comprou por dentro. O que vem depois é só a parte racional. Fechar o que é emocional, ele já decidiu. E repara uma coisa importante: você só conseguiu fazer isso porque fez um diagnóstico estratégico antes. Você sabia que era pai, a pessoa lá, sabia que ele tinha uma filha pequena, sabia que ele trabalhava demais. As técnicas se conectam. Elas não funcionam soltas, sacou? Funcionam em sequência. Então pega isso. E a técnica number 4, a 4, ela é a seguinte, ela tem um nome que ninguém esquece. É a técnica do hã? É isso aí. Técnica do silêncio depois do preço. Você apresentou o imóvel, criou conexão, fez o cliente se imaginar morando ali. Chegou a hora de falar do quê? Do valor da bufunfa. Aí você fala lá, 980 mil reais. E aí o que o corretor mediano faz imediatamente, logo depois, já abre a boca. Mas a gente consegue negociar, tem condição especial, a tabela vira semana que vem, dá para parcelar a entrada. Para! Respira. Existe uma regra de ouro em negociação. Quem fala primeiro depois do preço, perde. Quando você justifica o preço sem que o cliente tenha pedido, você está mostrando que não acredita naquilo que está cobrando. Você está pedindo desculpa por cobrar o que vale de fato. Aí o cliente percebe exatamente aquele desespero, sabia? Que eu falei lá no começo. E aí ele recua. Ele não sente segurança. Lá no método Rivers, a gente ensina diferente. Fala o valor, respira fundo. Ó, você não vai fazer isso, né? Isso é só para você entender. Olha para o cliente nos olhos e fica quieto, ó. O que sai da boca dele em seguida é a objeção real, a dor verdadeira. Aí sim você trabalha com precisão cirúrgica. Mas antes disso, silêncio total. Parece simples, né? Mas na hora que a conta lá tá no vermelho, você precisa fechar, a vontade de falar, de justificar, de defender, não fala. Treina isso até virar reflexo. O silêncio é a arma mais subestimada nas negociações. Sabia disso? Pois é, anota. E a técnica número 5. Aí é 7.
É, técnica number five. Yes, set. Como assim, Kaká? Fala agora, relaxa. É uma das técnicas mais estudadas em persuasão e vendas. E funciona porque respeita como o cérebro humano toma decisão. Por exemplo, vou pensar. Essa é a objeção que mais paralisa corretor. E tem dois erros clássicos quando ela aparece. O primeiro é pressionar. Mas olha, só tem duas unidades, a tabela vira amanhã. O cliente sente a pressão e ele trava ainda mais. Fica logo pé da vida. E o segundo é recuar. Você fala assim, claro, sem problema. Aí manda mensagem no dia seguinte e fica lá esperando ele voltar. Também não funciona. O yes set começa com validação genuína. Você fala assim, ó, que bom que você quer pensar. Decisão desse tamanho merece clareza mesmo, tá? Você valida. Você valida, você tira atenção, você mostra respeito. Agora vem a sequência. Você faz perguntas simples, encadeadas, que só tem uma resposta possível, que é a sim. Por isso que se chama yes set, tá? Sim. Toda pergunta que você fizer, você já sabe que ele vai dizer sim. Exemplo. Você gostou da localização? Aí vai dizer sim. Aí você pergunta: a planta faz sentido para a rotina da sua família? Aí ele: sim. Aí você consegue se imaginar morando aqui? Aí ele: sim. Cada sim reconecta o cérebro emocional. O cliente sai da trava racional do vou pensar e volta para o estado em que ele já havia decidido por dentro, antes de travar. Não é manipulação, meu caro, minha cara, é conduzir o cliente de volta para a própria certeza que ele já tinha. Ele não precisa de convencimento, ele precisa de reconexão com o que ele mesmo já sentiu. Rapaz, anota isso aí, isso é ouro, viu? Pega o ouro. Vamos para a técnica 6 agora? São 6, lembra? Fica até o fim, hein? Essa é a melhor. Essa é a bala de prata. É a última técnica. E talvez é a mais negligenciada de todas, sabia? A bala de prata. É. Durante todo o atendimento, você vai construindo valor, aplicando as outras 5 técnicas, conectando o imóvel com a vida do cliente. Mas tem um argumento, uma condição, uma informação que você não entrega no começo. Você guarda. Essa é sua bala de prata e você só usa quando o cliente estiver quase lá, mas ainda precisa de um último empurrão para cruzar a linha. Pode ser, por exemplo, uma condição especial de parcelamento que você sabe que existe, mas não abriu antes. Segura a bala de prata. É aquela carta na manga. Pode ser um dado de valorização da região que você pesquisou especificamente, porque você é inteligente, você é jogo duro, você sabe disso. Para esse perfil, você já estudou antes. Pode ser um detalhe do empreendimento que você identificou lá no diagnóstico estratégico, que pesa exatamente para ele. Aquele detalhe que você guardou desde o começo, sabendo que ia usar ali. Que você é ligado, e você está aprendendo agora com a tia Cacá, tá? É saber que você tem ele no teu bolso, meu caro, minha cara. Isso muda a sua postura no atendimento inteiro. Você fica mais calma, seguro, segurança. Porque você sabe que quando precisar, você vai lá e, ó, atira. A bala de prata, ela não erra. Pegou? Guarda a bala de prata. Tem a bala de prata, carta na manga. Show? Compreendeu? Coloca aqui, ó, no chat. Compreendi. Ou tô viajando na maionese. Coloca aqui que eu quero ver. Compreendi ou tô viajando na maionese? Vai, bota aí, bota aí. Vambora, fala comigo. Bora recapitular? Vambora. Recapitular rapidinho o que você aprendeu hoje. Seguinte. Sintonia magnética, que é você entra na frequência do cliente antes de vender qualquer coisa. Segundo, diagnóstico estratégico, que é você faz as 5 perguntas que você anotou, né? E que transformam o cliente em cara de pix em pessoa. Terceiro, antecipar o benefício. Você coloca o cliente dentro da vida que ele vai ter antes dele decidir.
Quarto, técnica do shh. Você fala o preço e fique, ó, silêncio. Deixa ele falar primeiro. Depois, técnica do yes, set. Quando ele trava, você cria uma cadeia de sim e reconecta ele com a própria certeza. E por último, a bala de prata. Você entra em todo atendimento com o argumento guardado para o momento certo. 6 técnicas, 6 momentos de um mesmo atendimento. Quando você domina as 6, você resolve os 2 problemas que eu falei lá no começo. Você conhece o cliente de verdade e você entra sem desespero. Isso é o que separa o corretor que fecha de forma consistente do corretor que fica lá esperando o cliente certo aparecer. Isso, meu caro, minha cara, é o método Rivas. E se você quer aprofundar isso tudo na prática, especialmente a parte de conhecer o cliente qualificado e usar inteligência artificial para atrair esse perfil no Instagram, o link lá do desafio, lembra que eu falei no começo? O desafio do corretor com inteligência artificial tá na descrição. Entra lá, vê se faz sentido para você, tá? Se esse conteúdo, inclusive, te ajudou, deixa teu joinha aqui, ó. Bota o like, pá! Compartilha com aquele corretor parceiro que precisa ouvir isso. Lembra de se inscrever aqui no canal, tá? Ativar as notificações, lá o sininho para você não perder nada. Eu te vejo quando? Te vejo na próxima, não é não? Vambora! Tamo junto sempre.